A Academia Americana de Oftalmologia estimou que em 2050, metade da população mundial terá miopia, um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de ver de longe. A projeção é que nesse mesmo ano estejamos vivendo uma epidemia desse problema. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, que é oftalmologista e fala com a gente ao vivo, direto aqui de Goiânia. Dr. Fernando, boa noite ao senhor. Boa noite, José. Tudo bem? Tudo bem, prazer em receber o senhor aqui. E eu queria saber por que nós podemos chegar a essa situação em 2050. Quais são os principais problemas e as causas? A questão é o seguinte, a miopia tem se notado uma grande quantidade de aumentos nesses casos após o uso, o advento dos aparelhos eletrônicos. E depois da pandemia, que as crianças foram colocadas aí dentro de casa, confinadas, e elas migraram bastante para o uso ainda mais intensificado, houve um acréscimo ainda maior. Então, nós temos o problema da miopia é o seguinte, apesar que existem 4 problemas de graus bem definidos, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, que é a vista cansada após os 40 anos, a hipermetropia e a miopia, Jodevá, elas são rivais, são concorrentes. Se um olho tem miopia, não tem como ter hipermetropia e vice-versa. Então, o que acontece? Teoricamente, as pessoas deveriam ter a mesma quantidade de população com miopia e hipermetropia. Isso não acontece. Tem muito mais hipermétrope do que míope. E isso se deve a uma teoria minha que os míopes na Idade Média, por exemplo, eles não conseguiam fazer atividades que fossem proteção, não eram guerreiros, por exemplo. Então, eles eram pessoas artesãos, faziam coisas de perto. E quando tinha aquelas invasões, os primeiros a serem mortos eram os míopes. Então, isso teve uma seleção natural muito grande. Por isso, a grande quantidade de hipermetropia é predominante em relação à miopia. Oi. Eu queria saber do senhor, vamos pegar uma criança, porque normalmente a gente percebe que a criança e o adolescente, às vezes eles passam horas do dia no celular, às vezes 6, 7 horas. Por exemplo, qual que é o limite para que não tenha problemas? Não, na verdade, não existe assim, um limite de horário, porque cada pessoa, cada organismo responde de uma determinada maneira. Então, onde eu ia chegar é exatamente isso. O fator genético, ele é preponderante, mas o fator ambiental e a atividade que aquela criança exerce vai fazer com que aquela miopia se agrave, apareça ou não. Por exemplo, em 1992, eu estava em São Paulo ainda, eu vi um primeiro caso de uma pessoa com 21 anos de idade que não era míope e passou a trabalhar com computador e desenvolveu a miopia. Então, naquela época, eu já comecei a suspeitar que esses aparelhos pudessem levar a essa condição de miopização. Por quê? Porque os músculos ficam contraídos muito tempo ali. E a criança, ela tem a parte branca do olho, que é a esclera, ela é mais maleável. Então, aquilo ali molda com mais facilidade. Então, desenvolve miopia. Agora, o adulto, apesar da esclera ser rígida, isso tem acontecido também. Então, o fato é, quanto mais tempo passar, mais agrava o problema. Agora, não existe assim, um fator, ainda que foi determinado, 1 hora dá problema, 2 horas dá problema, 3 horas dá problema. Então, nós não temos esse dado ainda não. Tá certo. Esse que é o problema. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez. Uma boa noite para o senhor, boa terça-feira. Boa noite, Jodevá. Tudo bem?